Os 12 apóstolos de Jesus Cristo surgiram de origens humildes, sendo pescadores, camponeses e artesãos. Esses homens simples, cada um com suas histórias bíblicas únicas, deixaram tudo para seguir Jesus e testemunhar sua ressurreição, dedicando suas vidas aos ensinamentos bíblicos. Eles foram convocados para espalhar o Evangelho pelo mundo, enfrentando inúmeras adversidades e desafios pelo caminho. A determinação desses apóstolos é um testemunho poderoso da fé inabalável que nutriram em suas jornadas. Apesar da grande missão que tinham, os apóstolos não escaparam das dificuldades. Eles encararam perseguições severas e, em muitos casos, martírios devido à sua fé e compromisso com a Bíblia. As histórias bíblicas dos apóstolos mostram uma incrível lealdade a Jesus, mesmo diante da extrema crueldade humana. Suas mortes não foram comuns, e cada uma delas é envolta em mistério, controvérsias e narrativas macabras, mantendo viva a chama de sua devoção e dos ensinamentos bíblicos. As mortes dos 12 apóstolos são um capítulo sombrio e intrigante na história da Bíblia. Nenhum deles encontrou uma morte natural. Cada um teve um fim trágico, mas profundamente significativo. Esses martírios são testemunhos pungentes de lealdade inabalável e da crueldade extrema que a humanidade pode infligir a seus semelhantes. O sacrifício dos apóstolos destaca a intensidade de sua fé e o profundo impacto dos ensinamentos bíblicos em suas vidas. As histórias bíblicas sobre as mortes dos apóstolos são envoltas em mistério e controvérsias. Relatos macabros e simbólicos, frequentemente transmitidos pela tradição cristã, nos levam a refletir sobre a força espiritual desses homens. Essas narrativas nos mostram que a morte deles foi mais do que um fim, foi um testemunho final de sua devoção a Jesus. E é nesse cenário que a figura de João, o apóstolo amado, emerge com uma história particularmente fascinante. João, o apóstolo amado, é uma figura central e enigmática nas histórias bíblicas. Filho de Zebedeu e Salomé, e irmão de Tiago, João desfrutava de uma relação especial com Jesus, sendo frequentemente referido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a última ceia, onde sua proximidade com o Mestre revelou uma sensibilidade espiritual ímpar. Sua vida é um testemunho profundo dos ensinamentos bíblicos, demonstrando a importância da devoção e do amor incondicional. João não apenas testemunhou a ascensão de Cristo, mas também desempenhou um papel vital na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Ele foi um elo crucial entre os apóstolos, ajudando a manter a unidade e a disseminação do Evangelho. A profundidade de sua compreensão espiritual o tornou uma figura respeitada e influente. Mas a história de João não termina aqui. Suas perseguições e exílios nos revelam ainda mais sobre sua incrível jornada de fé e resiliência. A jornada de João não foi isenta de provações. Durante o reinado do imperador Domiciano, ele enfrentou severas perseguições devido à sua pregação incansável do Evangelho em Éfeso. Capturado e torturado, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente saiu ileso. Um evento que fortaleceu ainda mais a fé dos primeiros cristãos. Esse milagre, relatado nas histórias bíblicas e nas tradições da Igreja, é um exemplo vívido da proteção divina sobre aqueles que seguem os ensinamentos bíblicos com fervor e dedicação. Após esse milagre, João foi exilado na ilha de Patmos, um local de reclusão e sofrimento. Foi lá que ele recebeu as visões apocalípticas registradas no livro de Apocalipse, que são uma fonte rica de ensinamentos bíblicos e simbolismo. Mesmo em meio à adversidade, João continuou a ser uma luz para os fiéis, compartilhando suas revelações e fortalecendo a fé da comunidade cristã. Sua morte, segundo a tradição, ocorreu de forma natural em Éfeso, um raro destino entre os apóstolos, mas sua vida e legado perduram como um farol de esperança e resiliência. Tiago, filho de Zebedeu, destacou-se como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, presente em momentos significativos como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no Getsêmani. Ele, junto com seu irmão João e Pedro, formava o círculo íntimo de Jesus,
recebendo ensinamentos bíblicos e testemunhando milagres que apenas alguns puderam ver. A importância de Tiago nas histórias bíblicas revela a confiança e o amor que Jesus depositava nele, tornando-o uma figura essencial na disseminação do Evangelho. Essa proximidade especial com Jesus não só o enriqueceu espiritualmente, mas também o preparou para enfrentar desafios enormes após a ascensão do Mestre. A presença de Tiago nos momentos mais sagrados e intensos da vida de Jesus fez dele um pilar na comunidade cristã. Sua influência e liderança foram fundamentais para a solidificação da fé cristã. Contudo, o caminho de Tiago também foi marcado por um fim trágico, resultado de sua dedicação inabalável aos ensinamentos bíblicos. A morte de Tiago, filho de Zebedeu, foi um episódio dramático e significativo nas histórias bíblicas. Conforme registrado nos Atos dos Apóstolos, Tiago foi executado por ordem de Herodes Agripa I, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. Sua execução, seja por decapitação ou perfuração por espada, simboliza o sacrifício supremo em nome da fé e da propagação dos ensinamentos bíblicos. Este ato cruel visava silenciar a crescente influência do cristianismo, mas paradoxalmente fortaleceu ainda mais a fé dos primeiros cristãos. A narrativa de sua morte ressalta a intensidade das perseguições enfrentadas pelos apóstolos e a crueldade que a humanidade pode infligir a seus semelhantes. No entanto, a coragem e a fé inabalável de Tiago servem como um poderoso exemplo de devoção. A história de sua morte é um lembrete constante do preço da fé e da importância de se manter firme nos princípios ensinados por Jesus. E assim, a vida de Tiago ecoa como um testemunho eterno, preparando-nos para explorar a história de outro Tiago, o filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é uma figura menos destacada nas histórias bíblicas, em comparação com outros apóstolos. Embora sua presença nos evangelhos seja mais discreta, sua contribuição para a expansão do evangelho é inegável. Ele, assim como os outros apóstolos, atendeu ao chamado de Jesus e dedicou sua vida aos ensinamentos bíblicos, desempenhando um papel vital na disseminação da fé cristã. Sua atuação, ainda que menos visível, foi crucial para o fortalecimento da comunidade cristã primitiva. A tradição cristã sugere que Tiago, filho de Alfeu, desempenhou missões em regiões menos documentadas, contribuindo significativamente para a propagação dos ensinamentos de Jesus. Apesar da escassez de detalhes sobre suas atividades pós-ressurreição, sabemos que sua vida foi marcada pela devoção e pela coragem. Tiago, filho de Alfeu, é uma prova de que, mesmo sem grande notoriedade, o impacto de seu trabalho reverbera através dos tempos, mostrando que cada apóstolo, com suas histórias bíblicas únicas, teve um papel essencial no crescimento da fé cristã. A morte de Tiago, filho de Alfeu, é envolta em mistério e incertezas, refletindo a complexidade das histórias bíblicas. Diversas tradições cristãs narram diferentes versões de seu martírio, com algumas fontes sugerindo que ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, assim como seu homônimo, Tiago, filho de Zebedeu. Outras tradições afirmam que ele foi lançado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte, uma forma brutal de execução que destaca a crueldade enfrentada pelos primeiros cristãos. Independentemente da versão, o martírio de Tiago, filho de Alfeu, sublinha a brutalidade das perseguições sofridas pelos apóstolos e a profunda devoção que eles tinham aos ensinamentos bíblicos. Sua morte serve como um lembrete solene da coragem e do sacrifício necessário para manter viva a chama da fé cristã. Assim, a história de Tiago, filho de Alfeu, nos prepara para conhecer mais sobre Pedro, uma figura central e incontornável nas histórias bíblicas. Pedro, originalmente conhecido como Simão, era um simples pescador de Betsaida, na Galileia, até que Jesus o chamou para se tornar um pescador de homens. Sua transformação é uma das histórias bíblicas mais inspiradoras, passando de um homem comum a um líder fervoroso e corajoso. Jesus renomeou Simão como Pedro, que significa rocha, simbolizando a solidez e a força que ele demonstraria em sua fé. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo,
uma declaração que marcou profundamente sua vida e missão. Ao longo dos evangelhos, Pedro é retratado como um discípulo fervoroso, muitas vezes impulsivo, mas sempre dedicado aos ensinamentos bíblicos. Ele testemunhou milagres incríveis, como a caminhada sobre as águas, e foi destacado como líder dos apóstolos. Sua negação de Jesus durante a prisão é um episódio marcante, seguido por um arrependimento profundo e uma restauração pelo próprio Cristo. Pedro desempenhou um papel central na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios, consolidando sua posição como um dos pilares da fé cristã. Mas sua jornada estava longe de terminar, pois ele enfrentaria desafios ainda maiores. A história de Pedro é marcada por sua coragem e dedicação inabalável aos ensinamentos bíblicos, mas também por uma série de perseguições intensas. Após a morte de Jesus, Pedro assumiu a liderança da comunidade cristã em Roma, tornando-se um farol de esperança e orientação. No entanto, essa posição também o colocou diretamente na mira das autoridades romanas. Em 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, e o imperador Nero, buscando um bode expiatório, culpou os cristãos, iniciando uma perseguição feroz. Pedro foi preso e condenado à morte, um destino que ele aceitou com humildade e fé. De acordo com a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre, Jesus. Sua morte no Monte Vaticano, onde hoje se ergue a majestosa Basílica de São Pedro, é um testemunho poderoso de sua fé e devoção. Este sacrifício final não só selou seu legado, mas também fortaleceu a fé dos primeiros cristãos, mostrando que os ensinamentos bíblicos eram algo pelo qual valia a pena viver e morrer. E assim, a narrativa de Pedro nos leva a se explorar a vida de outro apóstolo, Judas Tadeu. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu Tadeus ou Judas, filho de Tiago, é um dos apóstolos menos mencionados nas histórias bíblicas, mas sua contribuição para o cristianismo é significativa. Durante a última ceia, Judas Tadeu fez uma pergunta a Jesus que demonstrava seu desejo genuíno de entender os mistérios do reino dos céus. Essa busca por compreensão espiritual é um testemunho de sua dedicação aos ensinamentos bíblicos e à propagação do Evangelho. Após a morte de Jesus, Judas Tadeu continuou sua missão, pregando o Evangelho principalmente nas regiões da Mesopotâmia e Pérsia. Ele é reconhecido como o autor de uma breve, mas poderosa epístola no Novo Testamento, onde exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e a praticarem o amor fraternal. Sua vida é um exemplo de fé e perseverança, e ele é venerado como o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas, simbolizando esperança e resiliência mesmo nas situações mais difíceis. A morte de Judas Tadeu é envolta em mistério, com diferentes tradições cristãs oferecendo relatos variados sobre seu martírio. Uma das narrativas mais comuns sugere que ele foi martirizado junto com Simão, o Zelote, sendo apedrejado até a morte. Outra versão indica que Judas Tadeu foi morto por machadadas, uma execução brutal que reflete a extrema violência enfrentada pelos primeiros cristãos. Independente da forma exata de sua morte, o sacrifício de Judas Tadeu é um testemunho poderoso de sua dedicação e lealdade aos ensinamentos bíblicos. A coragem de Judas Tadeu em enfrentar a morte pelo Evangelho serve como um exemplo inspirador para todos os cristãos. Sua vida e martírio destacam a importância de permanecer firme na fé, mesmo diante de perseguições implacáveis. Assim, o legado de Judas Tadeu continua a ser uma fonte de força e esperança, lembrando-nos do preço da fé e da promessa de redenção. Agora seguimos para conhecer a vida de André, um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus. Como pescador em Betsaida, na Galileia, André estava acostumado a uma vida simples, mas sua jornada se transformou ao encontrar Jesus. Ele é frequentemente lembrado nas histórias bíblicas por sua proximidade com o Mestre e por estar presente em momentos cruciais, como a multiplicação dos pães e peixes, onde apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes, mostrando sua fé na providência divina.
Sua importância é evidente, sendo mencionado consistentemente entre os primeiros na lista dos 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, André dedicou-se fervorosamente à propagação do cristianismo. Suas missões o levaram a diversas regiões, incluindo a Escócia e a Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. A devoção e o zelo de André pelos ensinamentos bíblicos o impulsionaram a enfrentar perigos e desafios em nome do Evangelho. Sua vida é um testemunho vibrante de fé e ação, inspirando gerações de cristãos a seguir seu exemplo de compromisso e coragem. A morte de André, como a de muitos dos apóstolos, foi marcada pelo martírio e pela brutalidade. Segundo a tradição cristã, ele foi crucificado em Patras, na Grécia. Mas sua crucificação teve uma peculiaridade distinta. Foi realizada em uma cruz em forma de X, que posteriormente se tornaria conhecida como a Cruz de Santo André. Antes de sua crucificação, André teria sido severamente açoitado, mostrando a resistência e a fé inabalável que ele manteve até o fim. Sua escolha de ser crucificado dessa maneira reflete sua humildade e o profundo respeito que tinha por Jesus. O legado de André é mantido vivo não apenas pelas histórias bíblicas, mas também pelas tradições e símbolos cristãos que continuam a inspirar os fiéis. A cruz em forma de X não apenas simboliza seu martírio, mas também representa sua dedicação inabalável aos ensinamentos bíblicos. Seu sacrifício final fortaleceu a fé da comunidade cristã e continua a ser um poderoso lembrete da coragem necessária para viver e morrer pela fé. E agora vamos explorar a vida de Filipe, outro apóstolo dedicado que enfrentou desafios semelhantes. Filipe, originário de Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André, é frequentemente lembrado nas histórias bíblicas por sua disposição imediata em seguir Jesus. Seu chamado para o discipulado foi direto, e ele prontamente trouxe Natanael, também conhecido como Bartolomeu, para conhecer Jesus, mostrando seu zelo em compartilhar os ensinamentos bíblicos. Filipe é frequentemente associado a momentos de fé e dúvida, como quando Jesus o desafiou a encontrar uma solução para alimentar a multidão, revelando tanto a lógica humana quanto a milagrosa providência divina. Nos evangelhos, Filipe aparece em várias ocasiões importantes, sempre buscando entender e disseminar os ensinamentos de Jesus. Sua interação com Jesus durante a multiplicação dos pães é particularmente notável, demonstrando como a fé pode ser testada e fortalecida em momentos de necessidade. Filipe, através de suas ações e questionamentos, exemplifica a jornada de um seguidor dedicado que busca constantemente aprofundar sua compreensão espiritual. Sua missão, porém, não terminou com a vida de Jesus, mas continuou com desafios ainda maiores. A morte de Filipe, tal como a de muitos outros apóstolos, é marcada por um final trágico e violento. De acordo com as tradições da Igreja, Filipe foi crucificado e apedrejado em Herápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 depois de Cristo. Durante as perseguições aos cristãos pelo imperador Domiciano, ele enfrentou torturas brutais antes de encontrar seu destino final. Este martírio destaca a crueldade que os primeiros cristãos enfrentaram e a profundidade de sua fé nos ensinamentos bíblicos, que lhes deram a força para enfrentar tais horrores. A coragem de Filipe ao enfrentar a morte é um testemunho poderoso de sua dedicação inabalável à propagação do Evangelho. Sua vida e morte exemplificam o sacrifício supremo em nome da fé e da missão divina que ele abraçou desde o momento em que foi chamado por Jesus. O legado de Filipe continua a inspirar e a fortalecer a fé de muitos, lembrando-nos da importância de manter firmeza e coragem em nossas crenças. Agora direcionamos nosso olhar para Simão, o zelote, cujas ações fervorosas e destino trágico também deixaram uma marca indelével na história cristã. Simão, conhecido como o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e um compromisso fervoroso com seus princípios. O título Zelote sugere uma possível afiliação com o grupo político-religioso dos Zelotes, que eram conhecidos por sua dedicação fervorosa à independência de Israel e oposição ao domínio romano. Essa associação implica que antes de encontrar Jesus,
Simão possuía um zelo nacionalista intenso. Seu encontro com Jesus transformou essa paixão em um compromisso profundo com os ensinamentos bíblicos e a disseminação do Evangelho. A história de Simão é um lembrete poderoso de como o encontro com Jesus pode redirecionar até as paixões mais intensas para um propósito maior e divino. Apesar de não haver muitos detalhes sobre suas atividades específicas nos evangelhos, sua designação como zelote indica um caráter forte e decidido. A vida de Simão, marcada pela conversão de um fervor nacionalista para um fervor espiritual, nos mostra como os ensinamentos bíblicos podem transformar vidas de maneiras profundas e inesperadas. E assim ele se torna um exemplo vivo da poderosa transformação que a fé pode trazer. Os relatos sobre a morte de Simão, o zelote, são escassos e muitas vezes conflitantes, mas todos refletem a intensidade e brutalidade das perseguições aos primeiros cristãos. De acordo com a tradição, Simão enfrentou uma morte horrível, sendo torturado de maneira cruel. Alguns relatos sugerem que ele foi esfolado vivo e posteriormente cerrado ao meio, um destino que evidencia a extrema crueldade que os apóstolos suportaram por causa de sua fé. Esse martírio brutal sublinha a devoção inabalável de Simão aos ensinamentos bíblicos e sua determinação em espalhar o Evangelho, mesmo diante da morte certa. A história de Simão, o zelote, é um poderoso lembrete do preço que muitos dos primeiros seguidores de Cristo pagaram por sua fé. Seu martírio não foi em vão. Ele se tornou um símbolo de resistência e coragem para os cristãos perseguidos em todo o mundo. A transformação de Simão, de um zelote fervoroso a um apóstolo devotado, culminando em seu sacrifício final, inspira a todos a permanecerem firmes na fé, independentemente das adversidades. Agora seguimos para conhecer Bartolomeu, cujas missões e sacrifícios também deixaram uma marca indelével na história da Bíblia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é lembrado nas histórias bíblicas por sua integridade e fé. Quando Filipe o apresentou a Jesus, o mestre o saudou como um homem sem falsidade, reconhecendo sua sinceridade e coração puro. Bartolomeu respondeu ao chamado de Jesus com entusiasmo e dedicação, tornando-se um dos 12 apóstolos. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele se aventurou em missões distantes, levando os ensinamentos bíblicos a terras como a Índia e a Armênia, onde converteu muitos ao cristianismo, demonstrando a profundidade de sua fé e compromisso. A dedicação de Bartolomeu à sua missão é um exemplo inspirador de como os ensinamentos bíblicos podem transformar vidas e culturas. Em suas viagens, ele enfrentou muitos desafios, mas sua fé inabalável e sua mensagem de amor e redenção tocaram o coração de muitos. As histórias de suas missões destacam sua habilidade de comunicar os princípios cristãos de maneira que ressoasse profundamente com as pessoas, mostrando que o Evangelho transcende barreiras culturais e linguísticas. Contudo, sua dedicação também o levou a enfrentar a fúria de governantes pagãos, preparando o terreno para o seu trágico fim. A morte de Bartolomeu, como relatada nas tradições cristãs, é uma das mais terríveis e brutais entre os apóstolos. De acordo com algumas narrativas, ele foi esfolado vivo antes de ser crucificado de cabeça para baixo na Armênia, por ordem do rei Astiages. Esta forma de execução, além de extremamente dolorosa, foi destinada a servir como um aviso aos outros cristãos sobre as consequências de seguir os ensinamentos bíblicos. A fé inabalável de Bartolomeu, mesmo diante de tal sofrimento, destaca sua extraordinária coragem e devoção. Este martírio brutal de Bartolomeu não apenas sublinha a crueldade enfrentada pelos primeiros cristãos, mas também serve como um poderoso testemunho de sua fé e dedicação. Sua disposição para suportar uma morte tão horrível, sem renunciar à sua fé, inspira os crentes a manterem sua própria fé firme, independentemente das circunstâncias. A história de Bartolomeu nos lembra que a verdadeira devoção aos ensinamentos bíblicos pode exigir sacrifícios extremos. E agora, nos voltamos para a vida de Mateus, o coletor de impostos transformado em apóstolo, cuja trajetória também é profundamente inspiradora. Mateus, também conhecido como Levi,
era um coletor de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus. Esta profissão o colocava em uma posição muitas vezes desdenhada pela sociedade, visto que os coletores de impostos eram frequentemente associados à corrupção e à traição. No entanto, a vida de Mateus mudou drasticamente quando ele atendeu ao chamado de Jesus, abandonando sua antiga vida para seguir os ensinamentos bíblicos. Sua transformação de um coletor de impostos para um apóstolo devoto é uma das histórias bíblicas mais poderosas de redenção e mudança. Após sua conversão, Mateus dedicou-se à propagação do Evangelho, sendo especialmente conhecido por ter escrito um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Seu evangelho é uma fonte rica de ensinamentos bíblicos e detalha a vida e os ensinamentos de Jesus com profundidade e clareza. A contribuição de Mateus vai além de suas palavras. Ele exemplificou a mudança possível através da fé, demonstrando que qualquer pessoa, independentemente de seu passado, pode encontrar redenção e propósito nos ensinamentos de Cristo. Sua vida é uma prova viva de que a fé pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. As tradições cristãs sobre a morte de Mateus são variadas, mas todas concordam que ele enfrentou um fim violento devido à sua dedicação aos ensinamentos bíblicos. Uma das narrativas mais aceitas afirma que Mateus foi martirizado na cidade de Nadab, na Etiópia, enquanto celebrava a missa. Ele teria sido morto por espada, um destino que sublinha o perigo constante que os apóstolos enfrentaram ao espalhar o Evangelho. Este sacrifício final de Mateus destaca sua fé inabalável e sua disposição para morrer pelo que acreditava. O martírio de Mateus serve como um testemunho poderoso da coragem e devoção necessárias para seguir os ensinamentos de Jesus. Sua vida e morte são lembradas como um exemplo de transformação e sacrifício, inspirando os fiéis a manterem sua fé firme, independentemente das adversidades. A história de Mateus nos lembra que os caminhos da fé podem ser difíceis, mas a recompensa espiritual é incomensurável. E agora voltamos nossa atenção para Tomé, cujas dúvidas e eventual fé firme oferecem lições profundas sobre crença e redenção. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé, o Gêmeo, é um dos apóstolos mais conhecidos por sua sinceridade e hesitação em acreditar em eventos extraordinários. Sua fama vem principalmente do episódio em que, após a ressurreição de Jesus, expressou suas dúvidas, dizendo que só acreditaria ao tocar nas feridas de Cristo. Este ceticismo lhe rendeu o epíteto de Tomé o Incrédulo, mas também ofereceu uma oportunidade única para demonstrar uma profunda lição dos ensinamentos bíblicos sobre fé e dúvida. Quando Jesus apareceu a Tomé e o convidou a tocar suas feridas, a transformação de Tomé foi imediata e profunda. Ele exclamou: "Meu Senhor e meu Deus", mostrando uma mudança radical de ceticismo para uma fé fervorosa. Este episódio é frequentemente citado nas histórias bíblicas como uma prova da misericórdia de Jesus e da importância de superar as dúvidas para alcançar uma crença genuína. A jornada de Tomé é um poderoso lembrete de que questionar pode ser parte do caminho para uma fé mais profunda e sólida. As tradições cristãs relatam que Tomé, após a ressurreição de Jesus, empreendeu uma missão evangelizadora na Índia, onde é acreditado como o fundador da Igreja Cristã de São Tomé. Sua pregação e conversão de muitos ao cristianismo em uma terra distante demonstram sua dedicação e coragem em disseminar os ensinamentos bíblicos. No entanto, sua missão também o colocou em grande perigo, culminando em seu martírio. Segundo a tradição, Tomé foi morto por lanças em Chennai, na Índia, enquanto proclamava a fé cristã. O martírio de Tomé é um testemunho da extrema dedicação e do sacrifício que os apóstolos fizeram em nome da fé. Sua morte brutal reflete a hostilidade que os primeiros missionários cristãos enfrentaram, mas também a resiliência e o impacto duradouro de seus esforços. A coragem de Tomé em enfrentar a morte sem renunciar aos ensinamentos de Jesus continua a inspirar cristãos em todo o mundo. Agora vamos explorar a trágica história de Judas Iscariotes, cuja traição e remorso deixaram uma marca indelével na narrativa bíblica. Judas Iscariotes é um nome que ressoa com peso e infâmia nas histórias bíblicas,
sendo conhecido como o apóstolo que traiu Jesus. Natural da cidade de Queriote, ele se tornou um dos 12 escolhidos por Jesus, compartilhando do mesmo chamado e propósito que seus companheiros. No entanto, seu nome ficou marcado pela traição durante a última ceia, onde, movido por Satanás, Judas entregou Jesus às autoridades religiosas por 30 moedas de prata. Este ato de traição é um dos episódios mais conhecidos e trágicos dos ensinamentos bíblicos, destacando a complexidade das motivações humanas e as consequências devastadoras do desvio do caminho da fé. As razões que levaram Judas a trair Jesus permanecem objeto de especulação e debate. Alguns sugerem desilusão com a natureza espiritual do reino de Jesus, enquanto outros apontam para motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, Judas foi consumido pelo remorso, tentando devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Incapaz de suportar a culpa, ele tirou a própria vida, um final trágico que sublinha a gravidade de seus atos. A história de Judas Iscariotes é um lembrete solene dos perigos da traição e do arrependimento não acompanhado de esperança e perdão. A morte de Judas Iscariotes é narrada com variações no Novo Testamento, mas todas as versões convergem para um final trágico. Segundo o Evangelho de Mateus, após trair Jesus e sentir um profundo remorso, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, mas os líderes religiosos recusaram. Em desespero, ele jogou as moedas no templo e saiu para enforcar-se. Este ato final de desespero e remorso intenso é um dos episódios mais sombrios das histórias bíblicas, destacando o peso esmagador da culpa e da traição. No livro dos Atos dos Apóstolos, há uma descrição ligeiramente diferente, onde se diz que Judas, ao cair, teve seu corpo rompido, derramando suas entranhas em um campo comprado com o dinheiro da traição, conhecido como campo de sangue. Ambas as narrativas, embora distintas nos detalhes, sublinham o trágico fim de Judas e a severidade das consequências de suas ações. A história de Judas Iscariotes serve como um aviso poderoso sobre os perigos do desespero e a importância do arrependimento sincero. Para mais histórias bíblicas fascinantes e lições valiosas, inscreva-se no canal, deixe seu like e um comentário com seu feedback.